Quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria, o nosso prazer em podermos novamente nos encontrarmos para estudarmos a Bíblia. Nós agradecemos a todos vocês, onde quer que vocês estejam, estudando a Bíblia conosco, que o Espírito Santo de Deus esteja presente em sua vida e que nós tenhamos em mente que estas verdades que nós vamos aprendendo a cada dia, nós precisamos viver essas verdades, crer nelas e deixar Deus operar em nós a sua vontade. Nós queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde nos ouvem. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Cleide Ferreira Sandri, é de Mogi Guaçu, lá em São Paulo. Ela é da Igreja Adventista do Parque Cidade Nova. Edna Santos é do Rio de Janeiro. Luciene Alcântara Fadini é de Vitória, no Espírito Santo. Ricardo Rodrigues e família de Caporana, Paraíba. Daniel Júnior. Ana Werpel de Juiz de Fora. Elzimar de Assis Ferrari é de Amsterdã, na Holanda. E os demais nós agradecemos e queremos pedir agora a unção, a presença do Espírito Santo para o estudo que iremos fazer. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Estamos agradecidos por mais uma vez nos conceder este dia de vida e também a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Pedimos a unção do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Fale à nossa mente, ao nosso coração. Abençoe a todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram, em especial aqueles que escrevem pedindo orações, falando dos seus problemas, dos seus sofrimentos. Tu os conheces muito bem. Faça, pois, a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Continuando o nosso estudo, Neemias, então, ele começou a agir. Ele não se entregou ao medo e também à oposição dos vizinhos de Judá. Ele, então, disse àqueles homens que estavam com ele que se armassem também, se preparassem para a batalha. Colocou homens em redor da cidade, vigiando dia e noite, e também aqueles que estavam trabalhando, assentando tijolos, pedras e colocando ali a argamassa. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles empunhavam a lança. Estavam preparados. Por quê? Porque Deus tinha dado a ordem que eles reconstruíssem a cidade. E naquela ocasião, irmãos, os povos viviam em guerras literais mesmo, corpo a corpo, com lanças, com espada, com escudo. E Deus às vezes permitia que o seu povo também lutasse e destruísse outras nações. Por quê? Porque as nações eram pagãs, as nações elas não aceitavam o Deus verdadeiro. E quando eles queriam impedir que o povo de Deus continuasse prosseguindo, e quando eles estavam para alcançar a terra prometida, quando Moisés estava guiando, eles destruíam muitas nações. E agora aqui, que eles já haviam conquistado a terra, né? Depois foram levados cativos para a Babilônia, passaram lá 70 anos, e o povo continuava tendo medo do povo de Israel. Eles não queriam que o povo crescesse novamente, porque eles temiam o Deus a quem Israel servia. E será, irmãos, que as pessoas também hoje têm visto que nós servimos a um Deus grande e temível, um Deus que tem poder, um Deus que pode desfazer qualquer coisa contra nós? Temos nós crido nesse Deus? Tem as pessoas visto esse Deus em nós? Ou nós temos vivido uma vida cristã, assim como as demais pessoas, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, não sendo luz onde nós estamos, não sendo sal da terra? Como é que nós temos agido? Com coragem, confiando em Deus, ou nos entregando ao medo e deixando que os inimigos vençam o Deus que nós cremos? Então, Neemias, ele fez uma grande obra, conforme nós começamos a ver ontem. Neemias, ele resistia firme no seu propósito de restaurar por completo os muros de Jerusalém. E eles se tornaram ainda mais agressivos, os inimigos se tornaram mais agressivos, tentaram matar Neemias
mediante uma cruel emboscada. Nós vamos ler Neemias capítulo 6, versos 1 a 7, diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, Neemias que está falando aqui, e que nele já não havia mais brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do seguinte teor: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. E Neemias capítulo 6, versos de 1 a 7. Vejam como era pesada essa intriga da oposição, dos inimigos de Deus contra Neemias. Os inimigos insistiram para afastar Neemias da obra. Os inimigos prepararam 5 vezes emboscada contra o servo de Deus Neemias. Mas Neemias, que tinha Deus em sua vida, ele fugiu de todas essas emboscadas. Ele sabia que se ele fosse lá se encontrar com esses homens, ele seria morto. E então, os inimigos começaram a atacar Neemias com intrigas políticas, insinuando que Neemias estava realizando aquela obra porque desejava ser chamado de rei pelos judeus. Então, se essa intriga chegasse aos ouvidos do rei da Pérsia, Neemias ia ser preso por crime de alta traição e, com certeza, seria condenado à morte e os inimigos, então, seriam vitoriosos. Vejam como o inimigo trabalha, não é mesmo? Essas pessoas inimigas do povo de Jerusalém eram inimigas de Deus também e eram usadas por Satanás. Assim também as pessoas, quando vêm com intrigas contra nós, com palavras que não são verdadeiras e tentando fazer com que as pessoas creiam que nós dissemos algo que nós não falamos, o inimigo ele faz de tudo para tentar nos destruir. E Neemias era um homem de confiança do rei. Ele era copeiro do rei, servia na presença do rei, e o rei deu cartas para ele ir até Jerusalém para reconstruir, e agora eles inventam que Neemias queria ser rei. Se essas palavras chegam aos ouvidos do rei da Pérsia, Neemias seria preso e morto com certeza. Então, vejam como Neemias respondeu os ataques dos seus inimigos. Neemias 6:8: Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Então eles estavam inventando essas mentiras. Neemias 6:9 diz: Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, mais uma vez, Neemias confia em Deus, pede em Deus a força, a proteção, para que ele não desanime, para que as suas mãos se mantenham fortes para terminar o trabalho. Os inimigos, eles chegaram até a subornar um falso profeta chamado Samaías para convencer Neemias a ir ao templo, pois ali desejavam matá-lo, no próprio templo. Mas Neemias se recusou a ir, porque ele sabia que aquele profeta não falava da parte de Deus. Por meio disso, nós podemos ver a maneira suja como Satanás trabalha contra os servos fiéis de Deus. Satanás, amigos e irmãos, ele faz uso de mentira, de sedução, ele engana, ele usa disfarces, visando atingir aqueles que dirigem a obra de Deus. E aqui esse falso profeta foi chamado
quer dizer, ele se dizia profeta, chamando Neemias para o templo. Neemias sabia que não se podia entrar no templo, somente os sacerdotes que entravam. Os outros poderiam ficar no pátio, mas os sacerdotes somente que poderiam entrar. E se ele estava chamando para ir para o templo, é porque ele era um falso profeta. E qual foi essa grande obra que Neemias então estava realizando? Nós sabemos que para os padrões do mundo, uma grande obra seria a obra que esse copeiro do rei estava fazendo na reconstrução dos muros e da cidade. Agora, o propósito de construir a cidade que estava em ruínas não tinha aparentemente nenhuma importância. E então, por essa cidade e esses muros não terem assim, importância aos olhos humanos, foi que Neemias disse que ele estava realizando uma grande obra. Neemias, ele considerou a obra de Deus grande e mais importante do que a sua carreira, porque ele percebeu que a honra do nome de Deus estava em jogo ali em Jerusalém. Amanhã nós vamos estar novamente juntos para nós concluirmos o estudo desta semana, mas lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.